4h07, e agora a gente vai falar sobre o programa Marialva Compra e o ProMEI, que é um programa de incentivo à geração de emprego e formalização de microempreendedores individuais. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com o diretor de licitações da Prefeitura de Marialva, Tiago Medeiros. Está aqui com a gente. Olá, boa tarde, muito obrigada pela presença. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Uma boa tarde a todos. São 2 projetos, então? São 2 projetos. Eles se conversam? Como é que é? Um tem a ver com o outro? Qual que é a relação entre eles? Eles se conversam. São projetos específicos para as empresas de âmbito local, ou seja, de Marialva, e também regional, para poder propiciar a essas empresas a possibilidade de competir com empresas de fora com recursos hoje dentro da lei, com uma chance melhor, exatamente pelo texto da lei que nós criamos, tá? Através do prefeito Vitor Martini. Então agora tem uma lei, uma Exato. Legislação para isso, para esses 2 projetos, né? E eles vão ser lançados, então, essa semana que vem, é isso? O lançamento está previsto agora para terça-feira, dia 18, às 19 horas. Agora explica para a gente, então, o que é o Marialva Compra, para começar. O objetivo do Marialva Compra foi a vontade do prefeito de Marialva, Vitor Martini, de aproximar as empresas nas contratações públicas, as empresas locais, que tinham muitas dificuldades de competir com empresas de fora. Então, hoje, Marialva ela tem uma média de 60 milhões de contratações, tanto serviços como produtos. E em torno de 70% a 80% desse recurso vai para fora. Então, com essa possibilidade do programa e essa lei aprovada pela Câmara em dezembro, as empresas têm a chance de competir em igualdade e que esse recurso fique em Marialva para que gere mais empregos. De que forma? As empresas elas vão começar a vender mais, que hoje a maior empresa no município de Marialva é a Prefeitura, maior orçamento no município. Então as empresas vão começar a vender mais e para atender a demanda elas têm que contratar também mais. Então, gerando empregos na cidade. Exatamente. Hoje que vende mais, quem são os principais fornecedores, então, da Prefeitura de Marialva? São de fora, 70% são de fora. A maioria. Maringá? Isso, tem região, mas tem muitas empresas que é fora do estado do Paraná. E as empresas de Marialva, no momento, elas já têm capacidade para atender a demanda da Prefeitura, ou elas vão ter que se adaptar? Alguns pontos elas vão ter que se adaptar. Qual a maior dificuldade para as empresas? Logística de atendimento, exatamente como participar de um processo de licitação, que muitas empresas têm dificuldade em quais documentações levar, têm dificuldade com edital, falta do conhecimento. Escala de produção. Escala de produção. Mas como boa parte dos produtos ele é feito em questões de escala, é quantitativo mensal, normalmente não se pede a quantidade toda que é licitada de uma vez, então eles conseguem se programar. Às vezes é uma questão de conhecer como funciona a logística. Com isso, o Sebrae é um parceiro também da Prefeitura, um parceiro do programa, e auxilia as empresas para que elas possam ter um conhecimento mais amplo da logística interna da empresa. Há quanto tempo, na prática, o Marialva Compra já está em andamento? Na prática, ele vem funcionando desde 2018. Tá? Em 2018, nós começamos com um funcionamento interno, tá? Dentro do departamento de licitações, que nós tínhamos muita dificuldade com os próprios processos. Muitos processos eram de caráter manual. As secretarias que envolvem a prefeitura, chamadas hoje de unidade requisitante, elas tinham que mandar vários documentos para pedir abertura de licitação, e era tudo manual, era papel, era digitando, era retrabalho. Então, com isso, nós informatizamos todas as secretarias, capacitamos todos os servidores específicos para a área de compras e licitações. Então, nós tivemos cursos do Tribunal de Contas, tivemos do Sebrae diversas vezes. Aí eles começaram a entender também a responsabilidade de se trabalhar no departamento de compras e licitações, tá? E também um pouquinho mais de eficiência para as contratações. Mas lá existe um departamento que centraliza todas as demandas das secretarias? Nós temos sim. A partir desse período foi criada ali uma central de compras dentro da Secretaria de Administração. Então nós filtramos ali todos os pedidos das secretarias, hoje tudo sistematizado. Inclusive, nós tivemos aí como referência pelo Sebrae em processos internos no ano passado.
Fomos apresentados para vários outros municípios, inclusive aqui estivemos em Maringá, fazendo essa apresentação. Tá? Hoje nós reduzimos aí a média de tempo de preparo de uma licitação de 120 dias para 60 dias. Então reduzimos bastante, reduzimos muito o número de licitações realizadas. Então reduzimos aí em 20% e 30%. Como que vocês conseguiram reduzir o número de licitações? Exatamente agrupando as licitações e informatizando. Havia muitas licitações que cobravam a mesma coisa, só com secretarias diferentes. Exato. Então, o mesmo objeto de licitação, gêneros alimentícios, assistência pedia, educação, saúde, faziam processos separados. Então, isso gerava muito contrato, gerava muitos editais. Com isso, nós reduzimos o número de editais e contratos. Para ter uma ideia, nós reduzimos em torno de 30% o número de editais, contratando da mesma forma, os mesmos itens, melhoramos o descritivo de todos eles, com base do governo até do estado, e reduzimos o número de contrato em 40%. Isso, cada licitação ela tem um custo. Então, ou seja, nós reduzimos e ganhamos ali uma gordura para trabalhar e reduzimos também a questão da despesa administrativa. Bom, então esse no Marialva Compra, né? Isso. E nesse processo todo desde 2018. Então o resultado já apareceu, são esses aí que o senhor disse, né? Exato. Tem mais algum outro resultado? Sim, tem sim. Com essa... A participação, né, dos comerciantes. Qual foi o intuito? Alguns municípios, inclusive, estão trabalhando com essa parte de compras públicas e estão querendo atender diretamente as empresas. E às vezes não arrumaram a casa ainda, os processos, se programaram, fazer um planejamento anual das contratações. Então nossa decisão foi arrumar a casa primeiro, isso nós tivemos aí uma demora para organizar, e no meio do ano passado nós começamos a trabalhar com as empresas. De que forma? Curso de capacitação para as empresas, porque tinham dificuldade de participar dos processos e entender como funciona o edital, a fase de certame, de licitação. Fizemos ali consultoria através do Sebrae, direto o consultor com a empresa, explicando corretamente, até para ela poder participar de outras prefeituras, treinando ela para outras prefeituras, e começamos a chamar essas empresas, a marcar reuniões, conversar com várias empresas, quando nós íamos lançar um edital de licitação, começou a ter mais procura dessas empresas locais de participar, mais interesse. Então nós fizemos um trabalho de despertar o interesse das empresas, tá? Mostrando para ela que é um mercado que a prefeitura vai comprar de qualquer forma, o ano inteiro. Tá? E esse dinheiro está indo para fora. Está faltando essa empresa entender que é uma chance de mercado, ainda mais com a dificuldade econômica, tá? Ela entender que tem uma chance do lado dela. É questão de se preparar e se capacitar. E também a ajuda da administração pública de incentivar essas empresas e dar mecanismos dentro da lei para que elas possam participar. O dinheiro fique na cidade. Fique na cidade. Agora, e o PROMEI? O que é esse projeto? O PROMEI é um projeto inovador no estado do Paraná. Ele é inédito? É inédito. No Paraná, nós pegamos um projeto piloto de Brasília. Ele já vem funcionando. Ele é um edital de credenciamento de microempreendedor. Ou seja, aquele pedreiro, serralheiro, pintor, muitas vezes que ele não é um MEI, ele faz um serviço informal, ele vai ser orientado a fazer um MEI, virar um microempreendedor, para ele simplesmente virar uma empresa e poder participar também de outros processos de licitação, ter o fator previdenciário, que é muito importante para ele, tá? E com isso a administração vai suprir uma dificuldade que ela tem, que às vezes é a falta do profissional, do funcionário, de realizar pequenos reparos. Muitas vezes demora, ou tem que contratar uma empresa grande para executar diversos serviços. A prefeitura que vai contratar esses MEIs? A prefeitura vai abrir um edital de credenciamento com valores específicos para cada uma desses ramos de atividade. Esses MEI, eles vão se credenciar com toda a documentação exigida no edital, e quando houver a demanda da prefeitura, ela vai chamar por ordem de credenciado. E para isso não precisa de licitação? É uma licitação. Esse credenciamento é uma licitação. É uma licitação. Ele está dentro da Lei 8666, está dentro da Lei do Estado do Paraná até... Que é um valor pequeno daí, né? Ele vai estar limitado na lei que nós colocamos. Hoje ele tem uma lei específica municipal com um programa criado, e ele está limitado o faturamento ao valor da dispensa de licitação, hoje alterado para 17.600. Então, anualmente, ele vai ter limitado esse valor de prestação de serviço. Então, ele está com dispensa de licitação.
O valor está com dispensa, exatamente. Ele Tá. tem um fulcro da dispensa. Mas exatamente. essa modalidade de credenciamento é uma licitação. É uma modalidade muito utilizada Pelo poder público. Exatamente, tanto pelo governo federal como estadual, ela é muito difundida. O credenciamento, ele funciona da seguinte forma: é quando todas as empresas ou todos os interessados podem prestar o mesmo serviço. Então, nós iremos chamar a todos e todos eles vão poder trabalhar e executar. Ele vai ter uma hora trabalhada certa. Exemplo, pedreiro, hora trabalhada, R$ 200 a hora. Um exemplo. Tá? Então, ele vai ter aquele valor específico. Caso ele tenha interesse, ele vai se credenciar e ele vai executar o serviço. Agora, vocês só vão chamar quando vocês precisarem. Exatamente. E por ordem de quem está credenciado. Por ordem de credenciado. Então, chamou o primeiro da fila, depois, quando vocês precisarem de novo, vocês chamam o segundo, e por aí fora. O que acontece? Nós estamos desenvolvendo, em parceria com algumas empresas, um aplicativo que vai funcionar assim, vai ficar bem transparente. Nós temos hoje o portal Marialva Compra. Dentro desse portal, ele vai ter a aba de credenciados do ProMEI. Então, lá vai estar todos os credenciados, os valores executados, caso eles tenham executado algum serviço. Quando o primeiro executar o serviço, a demanda requisitada, ele vai ir para o último lugar. E o segundo automaticamente vai para o primeiro, um rodízio. O aplicativo, ele vai ter uma condição de saber essa sequência por notificação. Então, quando mudar a ordem de credenciado, ele vai receber uma notificação sabendo que a posição dele mudou. Mas e novos credenciados podem entrar a qualquer momento? O edital vai ficar aberto durante 1 ano. Durante 1 ano. Exatamente. Então, o primeiro lá que foi para o final da fila, essa fila pode estar maior depois. Exatamente, ele pode estar maior. Vai estar aumentando essa fila. Vai estar aumentando, com certeza. Bom, e aí, então, os 2 projetos, 2 programas, eles vão ser lançados na semana que vem. Exato. Na semana que vem, dia 18, no Sindicato Rural Patronal, às 19 horas. E qual que é a expectativa da Prefeitura com esses projetos, né? Por exemplo, com o ProMEI, vocês esperam aí ter uma grande adesão? Esperamos sim. O ProMEI, nós estamos pensando, inclusive, em aumentar a sua capacidade exatamente da seguinte forma. A pessoa que vai à assistência social, que tem essas condições de trabalho, tem essa expertise, tem esse conhecimento, e não é formalizado, ele vai ser orientado aí à sala do empreendedor para fazer o MEI. Com isso, ele vai possivelmente receber uma capacitação. Nós ainda estamos trabalhando para ele ser capacitado, ter um curso específico, e aí ele vai ter a condição de prestar serviço para a prefeitura, estando ali, é claro, com todas as documentações corretas. Então, esse ProMEI é mais ou menos o mesmo serviço do aplicativo lançado pelo governo do Estado, né? O governo do Estado lançou um aplicativo com profissionais liberais, esses profissionais liberais, ele é para pessoas particulares, né? Que pode pedir o serviço em casa. De vocês é só para a prefeitura, né? Exato, ele vai prestar serviço para os prédios públicos da prefeitura, pequenos serviços. Mas o governo do Estado tem um projeto como esse ou não? É inédito mesmo? Inédito no Estado. No Paraná. Exato. O modelo é de Brasília que modelo de Brasília. Que vocês pegaram, né, o modelo? Isso. Bom, e lá em Brasília já está tendo resultado, você sabe? Já tem resultado, eles têm um projeto desde 2016. 2016? Exatamente. Eles fizeram, inclusive, com as escolas, iniciaram com as escolas, é um projeto conhecido lá. Tá. E o objetivo, então, é gerar emprego. Gerar emprego, formalizar. Formalizar. Exatamente, ter as pessoas formalizadas, até para elas ficarem em evidência para a população, que vão poder pedir o serviço desse prestador de serviço, porque ele vai estar disponível no portal. Os particulares também poderão pedir esse serviço. Desde o momento que ele verifique o profissional que executou o serviço na prefeitura, que o serviço vai ser fiscalizado. E vai ser avaliado, vai ter uma avaliação ali no portal. Isso, e terá os dados dessa pessoa no portal. Então vocês só vão divulgar os dados dessa pessoa depois que ela prestar serviço para a prefeitura? Ela vai ter o cadastro básico dentro desse portal, tá? Exatamente para a rotatividade dos credenciados e para as pessoas poderem acompanhar o serviço executado. O serviço sendo executado vai ser lançado também no portal. E a prefeitura precisa sempre de serviços assim? Toda prefeitura precisa. Quebra um cano, tem que... Servidores não dão conta? A demanda é muito grande. Então vai ter geração de renda aí. Exatamente.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio e uma boa tarde para o senhor. Agradeço a oportunidade, agradeço também divulgar o nosso projeto em nome do nosso prefeito, nosso secretário de administração, Cláudio Vigentin, e o prefeito Vitor Martini. Obrigado. Nós conversamos com o Thiago Medeiros,